julgamento, da sua forma de ver, está sendo politizado, está andando rápido demais, está andando no ritmo que deve andar, e sobre essa possibilidade da juntada, que está sendo discutada agora, está sendo discutido agora, nesse momento, em Brasília, da juntada de documentos do Lava Jato que a Odebrecht teria pago dinheiro de propina para a chapa Dilma Temer nas eleições de 150 milhões. Ministro, é um prazer falar com o senhor. A pergunta que você me fez foi muito bem posta. O julgamento não está politizado, jamais seria politizado. É um julgamento dentro dos parâmetros da Constituição e da lei eleitoral. E a fase, ontem foi uma primeira fase, afastaram as preliminares e agora estão discutindo uma que é fundamental, que você já destacou, que é saber se os fatos posteriores à proposta da ação e quanto mais foi investigado sobre esses fatos posteriores à propositura da ação podem ser incorporados ou não. Essa é uma matéria crucial que pode definir o resultado do julgamento. Nossos ouvintes certamente terão notícia que quando você propõe uma ação, o litígio, a luta, a disputa se põe entre a acusação e a defesa. Os fatos propostos na acusação e respondidos na defesa. O que acontece depois é depois. Mas, se o tribunal achar que há uma ligação necessária e inarredável entre uma e outra, poderá admitir alguma coisa do que veio depois. Essa é a grande discussão constitucional que está ocorrendo neste momento. Isso é legal, ministro, o senhor que é professor e sabe muito de leis, isso seria legal, passível da Constituição, essa juntada de provas de uma coisa que aconteceu posterior ao afastamento da Dilma? Só se ficar muito claramente estabelecido, e essa é a disputa do tribunal, a discussão no tribunal, que são mera consequência ou fato já de alguma forma afirmado, não basta ser insinuado, afirmado na petição inicial. Esse é o debate constitucional fundamental que se põe agora. E como você sabe, Datena, o Tribunal Superior estabelece precedente em linguagem não técnica, ele estabelece exemplos para serem seguidos pelos juízes e pelos promotores do Brasil afora. Então, o grande interesse social nessa parte da decisão é saber se o juiz pode, por si mesmo, como fez o relator no TSE, tomar a iniciativa de chamar novas testemunhas e expandir a investigação sobre fatos que não constavam da inicial. Essa é a grande questão constitucional que o tribunal terá que decidir e que serve de exemplo para os promotores e juízes do Brasil todo. Há a possibilidade, mesmo porque é um colegiado, de você projetar alguma coisa em termos de decisão do julgamento? Eu estava lendo agora de manhã que tanto o PT como o PMDB estão otimistas com o andamento desse julgamento. Mas não é muito cedo para falar isso, ministro? Para mim é muito cedo, eu não gosto desse tipo de prognóstico. O que posso dizer é que o julgamento está tecnicamente correto, o debate está tranquilo, os ministros estão antecipando premissas importantes de cada qual sobre direito constitucional, direito de liberdade, limite da acusação, expansão da defesa. Então, até agora, o que se passou não dá para prever resultado. Poderá haver alguma previsão em função dessa parte da decisão sobre os fatos novos que nós acabamos de conversar. O senhor tem uma opinião formada sobre isso como cidadão, acima de tudo? A minha opinião formada é que o tribunal é muito mais independente do que se imagina, é um tribunal que tem uma longa história. Eu vou só citar um exemplo, se você me permitir. Quem decidiu a eleição de Tancredo Neves em 85 foi o TSE, quando, por razões técnicas, negou o registro da ata do PDS, que ameaçava cassar o mandato de quem não votasse no candidato do seu partido. Então, o tribunal ali, quando disse, está errada a decisão, a forma de expressar a decisão do PDS está errada e não pode ser registrada na Justiça Eleitoral, liberou a bancada do PDS para votar e ganhou a eleição do Tancredo Neves. Esse é um de meia dúzia de grandes exemplos da história do tribunal em momentos cruciais da vida política brasileira. Mas é que está conforme a história, isso me tranquiliza como cidadão. Foi um marco importante, o fim da ditadura militar de uma forma definitiva, e o oponente era o Maluf, se não me falha a memória, né? É isso mesmo. Eu não sei o que era pior, o fim da ditadura, que era muito bom, ou se o Maluf ter sido eleito. Aí seria uma hecatombe que não sei que tamanho seria. Ministro, o senhor acha que o inquérito que tem como principal alvo o presidente Michel Temer, que está andando de forma acelerada no Supremo, do seu ponto de vista, o senhor acha que isso é correto?
Uma vez mais eu penso no exemplo que fica para promotores e juízes pelo Brasil, não é? Ele está sendo inquirido com 82 perguntas que tem por referência uma fita que não se sabe se é válida, uma fita submetida à perícia, e sobre a qual 2 peritos já disseram que foi manipulada, um terceiro disse que não há material suficiente para saber quantas vezes foi manipulada. Então, essa é uma preocupação grande. E depois as perguntas não foram juntadas nos autos e intimado o advogado, né? Ele foi chamado na Polícia Federal e recebeu informalmente o questionário. Felizmente foi adiado o prazo, 24 horas era verdadeiramente possível responder 82 perguntas documentadamente, ordenadamente, coerentemente. A gente ficou para sexta-feira, não é? Mas a preocupação inicial é essa, não é? Você iniciar um processo com base no documento que não está, ao menos tecnicamente, autenticado pela Polícia Técnica. A prisão de um ex-ministro do presidente Temer, às vésperas do julgamento aí, da abertura do julgamento do ex-ministro do Turismo, por envolvimento aí na Lava Jato e envolvimento de estádio da Copa. Aliás, dos 12 estádios, 10 estão sob suspeita. Isso é uma forma de pressionar o presidente Temer no seu ponto de vista ou deveria ser feito isso mesmo? Não, isso é um processo normal. A investigação já vinha em curso, sob o controle de um juiz federal. A Polícia Federal atuou como polícia judiciária do Poder Executivo, porque até é muito importante de fazer essa distinção constitucional. A Polícia Federal tem 2 papéis. Um papel dela, que está na Constituição, é que ela é polícia judiciária da Justiça Federal. Nessa parte, ela se reporta somente ao Poder Judiciário, ela não se reporta ao Poder Executivo. Foi nesse papel que ela atua, e é neste papel que ela atua nessas prisões todas, essas operações todas, como polícia auxiliar judiciária do juiz federal. Aliás, é claro também, o mandato do procurador-geral Rodrigo Janot vai até setembro desse ano. O novo procurador deve ser escolhido com base na lista tríplice da Associação dos Procuradores da República, não é? Não tem outra lista, é essa lista mesmo, não é? E você vê que o procurador que é escolhido pelo presidente pode, obviamente, atuar contra o presidente por interesse da nação. Não é verdade, ministro? Sim, isso é verdade. Isso aí diz bem da postura institucional que a Constituição exige do Ministério Público Federal, né? Não há uma relação de interesse qualquer, vinculação qualquer do atual e dos antecessores todos na condução do Ministério Público Federal, que se afirma como uma instituição com larga independência e capacidade de iniciativa na Constituição brasileira. É uma pergunta que eu não fiz da outra vez, queria fazer. O senhor vai manter o Daelo como o delegado da Polícia Federal ou não? Essa é a pergunta de $1 milhão. O delegado Daelo e eu já nos conhecemos. O senhor podia responder, porque eu iria ganhar um certo prestígio em relação à direção da casa. Porque então, até agora o senhor não respondeu para ninguém. Eu acho que seria legal o senhor responder para a gente. Então, eu respondo o seguinte: Daelo e eu já nos conhecíamos, temos trabalhado muito para eu conhecer da melhor maneira possível a Polícia Federal, sua capacidade operacional, suas necessidades. Nós nos falamos todos os dias, já nos falamos hoje. Eu ontem estive lá com ele e toda a sua diretoria durante quase 2 horas, estudando, conhecendo a operação. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer avaliação, eu preciso conhecer muito bem. É como falando em linguagem de publicidade, da Atena. Eu preciso conhecer bem o mercado consumidor para saber que produto eu ponho no mercado. Não é isso? Claro, mas por conhecer o Daelo, pelo que eu entendi, ele fica. Nem ele nem eu trabalhamos com essa premissa necessária. Nós vamos tomar juntos a decisão que for mais conveniente para a instituição. Nosso papel é institucional. O senhor não vê que a Polícia Federal está atuando bem nesses casos, ministro? Não é o seu ponto de vista? Eu acho que ela está atuando bem nos estreitos limites das ordens judiciais que ela recebe. Então, por tendência, o delegado Daelo poderá ser mantido. Eu gostaria muito que o senhor respondesse, mas quando a pessoa não quer responder, você sabe que o cara fala assim, mas que bela entrevista que você fez. Não adianta. Não existe bela entrevista, não existe bela pergunta, porque se o entrevistado não quer responder, não adianta. Não tem bela entrevista. Não é que eu não queira responder, eu estou respondendo o que posso, não há decisão. Eu sei. Escolha, não há decisão. Não, mas eu estou construindo a decisão. O cara fala assim, você conseguiu um furo de reportagem, coisa nenhuma. O furo de reportagem quem dá é o entrevistado. Quando ele tem uma decisão, quando ele pode
responder quando ele quer falar. Vamos, e de repente tem um cara que tem sorte de estar ali perguntando, né? Eu compreendo, eu compreendo. E agora, lamento não poder ir além do que já fui, mas assim que houver uma decisão, então eu te aviso, você dá o foro. O lamento, além do que já podia ir, é quase que deixa o Daelo no cargo. Para bem entendedor, bem a palavra basta.